Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Alessandra Previato, você foi a primeira que entrou. Proenca Edena Cadna, Márcia La Selva, Sandra Maria, Rossi Axacete, Carla R. Correia, Luciana Silveira Leite, Eliana Souza. Sejam todos bem-vindos que estão nos assistindo ao vivo pelo Instagram e para quem está nos assistindo ao vivo pelo nosso canal do Facebook, a Carmen Giolo, a Maria Tereza, Ana Paula Calfin, a Dirce Madrigal, a Edna Franco, a Furlan Filho. O primeiro fui eu, tá bom? Se você disse, assim seja. Silvio Orsi, Angela Mari, a Luciana Vasconcelos, boa noite a todos. Que Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça. Essa é a nossa live das 7 da noite. Espero que tudo esteja bem com você. Desde já, live sempre tem a água fluidificada no final. Portanto, coloque o seu copo com água desde já, para que a gente possa fazer no final da nossa live de hoje a nossa oração. Bila Selva, José Lopes, Lange Luciane, a Selma Laumunier. Mais uma vez que Deus te abençoe e te proteja hoje sempre, hoje domingo. E como eu não tenho palestra presencial, 7 horas estamos aqui para fazer a nossa live. Meus irmãos, a nossa existência, quando nós enfrentamos um problema na nossa vida, você deve sempre entender uma coisa: problema, seja qual for, nunca é causa, sempre é efeito de uma ou mais causas. Por exemplo, problema de saúde, um câncer. Câncer nunca é causa, ele não existe por si mesmo, mas ele existe por causa de muitos fatores. Portanto, sempre quando eu lido com uma doença física ou uma dor de dente, eu tenho que entender que aquela dor nunca é causa, ela é efeito. Se eu confundo causa e efeito, eu entendo que, erroneamente, aquela doença existe por si mesmo. E como na minha mente, de maneira equivocada, errada, eu acho que ela existe por si mesmo, eu tenho a tendência de achar que aquilo é uma injustiça divina ou um castigo de Deus. E não é nem justiça divina e nem castigo de Deus. Primeiro, porque a lei de Deus é justa, é perfeita, é imutável e visa o seu bem. E segundo, porque a lei de Deus não é de castigo, não é de ódio, não é de raiva. A lei de Deus é uma lei de amor. O que não quer dizer que não venhamos na lei de amor a experimentar a dor, não por castigo, mas por evolução, para que possamos crescer espiritualmente. Então, primeira coisa que você deve entender é nunca, quando você analisar algo como se aquilo fosse a causa em si mesmo. A infelicidade não é causa, é efeito de um monte de fatores que te levaram àquela infelicidade. Uma angústia, ela não é causa, ela é efeito de um monte de coisas. Depressão não é causa, é efeito de um monte de causas. Síndrome do pânico não é causa, é efeito. Uma guerra, por exemplo, nós estamos vendo agora na televisão, muito infelizmente, guerras. Está no plural aqui, porque a gente tem mais de uma. Guerras. Guerra nunca é causa. Guerra é efeito de uma somatória de um monte de causas por um monte de tempo que dá guerra. A guerra é o maior atestado de que um mundo espiritualmente é atrasado.
Por isso que quando eu falo que o nosso planeta é de provas e expiações, tem gente que fala, não, calma, Lésia, mas é de regeneração, meu filho, vai ser e vai ser daqui longo tempo ainda, porque num planeta que se faz guerras, e olha a tragédia que é uma guerra, eu não preciso explicar para você, você deve estar assistindo na televisão, as crianças de todos os lados, né, de ambos os lados, não estou falando de lado nenhum, estou falando de tristeza, de angústia, porque independente do lado que a pessoa esteja na guerra, ela tem um filho, ela tem um amor, o amor é o mesmo pelo filho. Guerra é o maior atestado, guarde bem isso, a guerra em um mundo, em um planeta, é o maior e irrefutável atestado de que aquele planeta é atrasado espiritualmente. Então você quer a maior prova de que nós somos ainda um mundo atrasado espiritualmente? É a guerra, é a violência. A violência chega quando a paz vai embora. A guerra chega quando o amor vai embora. Então, guerra. Eu não posso analisar a guerra pela guerra por si mesmo, porque guerra não é causa, guerra é efeito de um monte de causas. Por isso é que nós devemos sempre tomar muito cuidado quando analisamos algo. Primeiro, se distanciando de algo. Porque se eu pego para analisar o corpo humano, minha mão pertence ao corpo humano? Sim ou não? Pertence ao corpo humano, minha mão. Imagine que eu vou analisar o corpo humano colocando a mão na minha cara. Olha a cena, ó, desse jeito. Olha aqui, desse jeito. O que eu estou vendo assim? Quase nada. Mas eu vou analisar o corpo humano aqui, ó, com a cara aqui. O que eu vou analisar do corpo humano? Nada, mal eu consigo ver uma mão direito. Concorda ou não? Como é que eu vou analisar a cabeça, o pé? Se você perguntar com a mulher, analisa o corpo humano, e eu coloco a cara aqui, para mim, o que é o corpo humano? É um pedaço de pele aqui, não dá nem para ver os 5 dedos, né? E 2 dedos. Mas o corpo humano, ele é mais que 2 dedos, ele é mais que uma mão. Ele tem cabeça, troncos, membros, pés, ele tem órgãos, tem sentimentos, tem desejos. Então veja que a primeira coisa que nós devemos fazer ao analisar algo é se distanciar um pouco. O que é se distanciar um pouco? Não se envolver tanto emocionalmente com aquilo, porque se nós analisamos algo muito próximo, com a tendência de confundir causa e efeito, a primeira consequência é você tomar partido, a segunda consequência é você achar que é uma injustiça naquilo ali. Então, sempre calma, tranquilidade, confiança em Deus e entenda, tudo que nós enfrentamos na terra é resultado de atitudes e de ações. Sejam só nossas, atitudes individuais geram karmas individuais. Atitudes coletivas geram karmas coletivos. Eu tenho determinada situação difícil que só cabe a mim passar. Imagine que alguém tenha depressão. A depressão não é coletiva, a depressão é dela. A angústia é dela. A dor é dela. Portanto, aquela depressão, aquela síndrome do pânico, aquela angústia, aquela tristeza é dela. Só ela carrega. Você pode abraçá-la, você pode beijá-la, você pode orar por ela, mas a dor é dela. Você está entendendo que existem provas que são individuais, mas existem provas que são coletivas. Por exemplo, uma guerra. Porque uma guerra é mais que uma pessoa envolvida. Isso não é guerra, é briga de vizinhos. É mais de uma pessoa envolvida. Guerra sempre tem, por natureza, a condição do país inteiro estar envolvido. Não sei se você entende, de um grupo de pessoas muito grande que necessariamente forma um país. Então, guerra sempre é uma prova não individual, embora possa doer a mesma coisa que uma prova individual, mas é uma prova coletiva porque atinge muitas pessoas. Logo, se atinge muitas pessoas, nós precisamos o quê? De muita oração. Se atinge muitas pessoas, nós precisamos o quê? De muito amor. Por isso, toda prova coletiva é infinitamente mais desafiadora, porque a sua solução envolve muitas pessoas. Por isso, nós precisamos aqui
Aqui que eu digo aqui, eu aqui, você aí, eu estou na minha casa agora, não estou no estúdio não. Estou em casa, acabei de chegar, eu cheguei 10 para 7, para ser preciso, mas até ligar tudo, o Estevinho já chegou dormindo, colocamos o Estevinho para dormir e eu falei, vai dar tempo de fazer a live, vamos fazer a live. Então, eu aqui, você aí, o que nós precisamos? Falar de paz, falar de amor. O que você precisa falar? Você precisa falar daquilo que você está precisando. Porque aquilo que você não gosta, você já tem. Você gosta de ter depressão? Não. Pergunte para alguém que tem depressão se ela gosta. Não. Se você não gosta e você já tem, por que você fica falando dela? O que resolve? Concorda que o que resolve é eu falar daquilo que eu não tenho, mais aquilo que eu quero? Qual que é o oposto da depressão? A alegria de viver. Então, se eu estou com depressão, vou ficar lendo um livro que me leva à depressão? Não. Eu vou ficar assistindo filme que todo mundo morre no final? Não. Porque essas coisas eu já tenho dentro de mim, em forma de dor, de conflitos psicológicos mal resolvidos, de angústia, de tristeza. Eu preciso daquilo que eu não tenho. E se eu preciso daquilo que eu não tenho, eu tenho que buscar aquilo que eu não tenho. Eu tenho que ter o que Jesus disse, olhos de ver e ouvidos de ouvir, aquilo que eu preciso. Logo, se eu fico só assistindo guerra, só assistindo morte, só assistindo desgraça, mas calma, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos orar e amar. Porque não há solução nenhuma para a guerra que passe longe do amor, do respeito e da caridade. Não há, é só ilusão. Só ilusão. Enquanto não houver amor, e por isso que Jesus é muito moderno. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, falava do quê? De amor. A importância de amar, a importância de perdoar, a importância de orar pelos inimigos. O amor é a única solução para todos os nossos problemas. Se você tirar o amor da vida de alguém, outra coisa toma lugar. E se você tira uma coisa boa, se você tira a luz de uma pessoa, geralmente a treva vem para ocupar o lugar. Já viu um ditado que diz, mente ociosa é oficina do diabo? Por quê? Porque ela não está sem nada. Quando o bem sai, o diabo assume na figura do mal. O que é o mal? É a ausência do bem. O que é a treva? É a ausência da luz. O que é a guerra? É a ausência da paz. E a paz se conquista com amor no coração. Então, nossa atitude aqui sempre é de oração. E lembrar que tudo que você faz nessa vida ecoa no infinito. Vou repetir. Tudo que você faz nessa vida, nessa existência, nesse domingo, ecoa no infinito. Lembre-se sempre disso. E eu vou tentar te explicar. A Safira dizendo, nossa, Camolés, eu quero me livrar disso, da depressão. Primeiro, você já quer. É um passo muito grande. Então você tem o desejo. Agora, o que você precisa fazer, Safira? Você tem o desejo. Eu quero a minha libertação. Eu não quero mais ter a depressão. Você tem esse desejo? Ele é verdadeiro? É. Então agora você precisa da ação. Porque seu desejo é única e exclusivamente mental, a ação, ela vai como fruto da nossa vontade. Você tem que ir atrás da cura. O que você precisa? Bom, o que eu preciso para curar uma depressão? Eu vou fechar aqui o trinômio. 3 coisas. Primeiro, eu preciso ir ao médico. Por que eu preciso ir ao médico? Porque depressão é doença, câncer é doença, AIDS é doença, tuberculose é doença. Depressão é doença, catalogada nos órgãos de medicina. Ela tem um código internacional de doenças. Ela é catalogada num livro de doenças. Então você precisa de um tratamento médico. Tratamento médico para depressão não é ortopedista, não é cardiologista, é um psiquiatra, que geralmente vai lhe passar uma medicação momentânea, não é usar para sempre por causa da dependência, para que possa te tirar da crise. Então, primeira coisa, um médico, um psiquiatra e medicamento. Segunda coisa, terapia com um psicólogo.
terapia, porque se o medicamento que é químico te tira da crise, a crise o medicamento sempre vão tratar nunca causas, mas efeitos. Então ele ameniza o efeito para que você tenha condição de fazer uma terapia, porque depressão não é causa, é efeito. O que está causando aquilo ali? Geralmente são conflitos psicológicos. Então você vai numa terapia, fazer uma terapia com um psicólogo realmente conceituada, para que você tenha um resultado bom. Então, segunda coisa. Terceira coisa, estou te dando 3 caminhos. Você vai cuidar da sua vida espiritual. Você vai redobrar as suas orações, vai ler as sagradas escrituras. Você pega o Novo Testamento e leia com amor, com carinho, e leia de novo. Não é quantidade, é qualidade. Não estou falando para você ler muito, estou falando para você ler bem. Então você vai ler aquela página com amor, com carinho, Safira. Você vai ler assim com atenção, e depois você vai orar a Deus. Senhor Deus, permita que eu possa vencer essa dificuldade, permita que eu possa amparar os outros. A melhor maneira de enxugar as suas lágrimas, porque a depressão dói muito, é ajudar os outros. Então, busque encaixar, mesmo na sua vida de dor, aquela tarefa da caridade. Porque quando você auxiliar os outros, minha irmã, acredite em mim, você estará auxiliando a si mesma. Então, trinômio aqui para vencer a depressão: médico, psiquiatra e medicamento momentâneo, psicólogo para terapia e cuidar da vida espiritual. Frequentar, seja qual for a sua religião, não importa se você é evangélica, se você é católica, se você é espírito, Deus é o mesmo, mas o que você precisa da fé para sentir Deus próximo de você. Para isso você precisa de uma intimidade com Ele. Intimidade é convivência. Como eu convivo com Deus? Lendo as Sagradas Escrituras, lendo os seus mandamentos, me aproximando de Jesus. Se você seguir essas 3 coisas, acredite em mim, você terá uma condição infinitamente maior de vencer essa sua depressão. Para que você não caia numa armadilha, minha irmã, que a maioria das pessoas caem, elas têm a necessidade. Eu preciso curar a depressão, mas elas não é o seu caso, mas elas não fazem nada. Elas acham que só precisar já é ter. Só precisar já é ter. Não é. É a mesma coisa que as pessoas falam: querer é poder. Nunca foi. Porque se querer fosse poder, não tinha uma pessoa que tinha depressão, é ou não é? Você não quer a cura? Ué, por que você não curou? Teria um pobre na vida? Querer é poder. Quero 1 milhão, o dinheiro vem. Querer nunca foi poder. Porque entre querer e entre poder, existem 1000 coisas que você tem que fazer no meio. Tem tempo, tem disciplina, você vai criar merecimento, tem luta, tem intimidade com Deus, tem que tomar remédio, tem que ir atrás disso, daquilo, você tem que ler coisas boas, você tem que mudar o seu comportamento, mudar as pessoas que você anda, mudar as suas atitudes, para que você, mudando 1 trilhão de coisas, possa colher como resultado da sua mudança para o bem, para o amor, para a paz e para a luz, o resultado de tudo aquilo que você plantou. A gente colhe o que plantou. Agora imagine quem não plantou nada, vai colher o quê? É ou não é? Eu quero, mas tenho que lutar. Graças a Deus, sem luta você não vai conseguir. E vai lutar muito, porque tudo que é bom nessa vida tem que se lutar muito. Nunca pense, tenha você o problema que tiver. Seja financeiro, amoroso, depressão, encravada. Escolha um aí. Você nunca vai vencer esse seu problema se você não lutar. E lutar muito. Por isso que o evangelho não é para pessoas fracas. Ela pode até pegar o fraco e transformar em forte. Por quê? Para lutar. Vai ter que lutar muito. A vida de todas as pessoas que tiveram uma intimidade com Deus e que foram vitoriosas, vitória vem de luta. Como é que você quer ser vitorioso nessa vida se você não lutou nada? É a mesma coisa que alguém: eu quero receber o prêmio, a medalha de ouro. Perfeitamente, você competiu no quê? Eu não competi em nada, só quero a medalha. Isso não existe na espiritualidade. Na espiritualidade, a evolução, guarde bem uma coisa aqui. Na espiritualidade, evolução não se faz de elevador. Toma banho, janta, passa perfume, entra no elevador, aperta o botão escrito felicidade, céu, e o elevador vai subindo e eu vou dando adeus aos pecadores. Não, isso não funciona. Evolução espiritual
Ou seja, para a espiritualidade, o crescimento, a ascensão, a subida, nunca se faz de elevador. Sempre se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho. Mauro Batista dizendo, boa noite, basta coragem de dar o primeiro passo com fé. É isso daí. Tem que ter coragem, tem que ter disciplina, tem que ter perseverança. Terão dias difíceis nessa sua luta, porque eu volto a dizer, tudo que é fácil não presta. Tudo que é bom é difícil. É bom ser feliz? Ah, é bom, então é difícil. É bom ter paz de espírito? Ah, é bom, então é difícil. É bom se formar em primeiro lugar na faculdade, ser o melhor médico da cidade? Ah, é muito bom, então é difícil. Quanto melhor for, mais difícil é. Quanto, o que você quiser, melhor for, mais difícil é. Porque se fosse fácil, todo mundo tinha tudo e era tudo o que queria. E você sabe que não é assim, porque tudo tem um preço a ser pago. Tudo bem? Aí é verdade, a Safira, mas não vou desistir. Claro, não pode desistir nunca. De jeito nenhum. Se eu estou te explicando que é difícil e é difícil para todo mundo, por que você vai desistir? Porque entenda bem, o trabalho de ser feliz e infeliz é o mesmo. Só que o trabalho da infelicidade para ser feliz, para ser infeliz, inicialmente é prazeroso. Porque para ser infeliz e não ser nada nessa vida, nada, você não vai ser nada. O que você precisa fazer? Nada. E não fazer nada inicialmente dá uma sensação de descanso boa, é ou não é? Se a partir de hoje você fala, olha, não vou fazer mais nada, eu vou ficar assistindo televisão, vou ficar assistindo filme de Netflix, vou ficar o dia inteiro assim, acordo meio-dia, assisto depois do almoço capítulo inédito de Vale a Pena Ver de Novo, vou só ficar cuidando da vida dos outros no sofá, dando palpite na vida dos outros na internet. No início, ser infeliz é muito prazeroso. Por quê? Porque você não precisa levantar a bunda do sofá. Você não precisa sair, não. Uma bunda espírita aqui, pelo amor de Deus, hein? Mas você entendeu o que eu estou falando aqui. Você não precisa levantar a bunda do sofá. Você pode ficar sentado. Você pode ficar muito tranquilo, sossegado, aquela coisa. Então, inicialmente, para construir a infelicidade, é muito mais prazeroso. Eu não nego. O que é mais prazeroso, meus irmãos? Chegou a hora de ir na academia. Você não está com vontade, você está cansado, você queria comer uma lata de leite condensado, um docinho, um bolo de coco com abóbora, aquilo feito na hora, você pode comer deitado. Não é mais prazeroso do que você ter que ir na academia e não comer nada disso? Então a infelicidade, a curto prazo, ela é muito mais vantajosa, porque ela dá um prazer no início muito grande. Só que o desprazer a médio e longo prazo é maior. Porque aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum. É um prazer que cada vez você precisa mais, mas que não te leva a lugar nenhum bom. Quando você vai construir a felicidade, o início é muito difícil. Porque você tem que levantar do sofá, você tem que lutar, você tem que fazer coisas que você não está acostumado a fazer logo, não gosta, porque como é que você vai se apaixonar por uma coisa que você nunca fez? Então você tem que ter uma determinação maior, uma luta maior, uma insistência maior. Aquilo vai ser muito difícil, muito assim desconfortável, mas a longo prazo, quando você supera aquele momento de dificuldade, quando você supera a angústia inicial, a tristeza, a miséria, a dor, você vê, puxa vida, eu consegui, valeu a pena. É aquela pessoa que sai de uma academia, ela não queria ir, ela estava cansada, foi difícil, mas quando ela sai acabada. Mas sabe aquele acabado que te dá uma consciência tranquila? Eu fiz o que devia ser feito. Hoje eu ganhei o meu dia, graças a Deus. É assim a vida espiritual. Então a vida espiritual é muito difícil. Por isso que eu sempre sou muito honesto com isso. Se você quiser facilidade, a primeira coisa que você tem que largar é a vida espiritual. Se você busca facilidade na sua vida, a primeira coisa que você tem que largar é Deus, é Jesus, é a espiritualidade, porque eles são sinônimos de luta, de determinação. Não tem instrução espiritual que fala, deita e espera no Senhor. Eu não conheço. Me acha aqui uma parte da Bíblia que está falando para você, não, deita, não faz nada e espere em Deus. Sem fazer nada?
A Sagrada Escritura é uma orientação atrás da outra do que você deve fazer, de amar o próximo, de vencer a si mesmo, de ter fé em Deus, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita e nada te acontecerá, e andar pelo vale da sombra e da morte. Isso daí não é um mal andando pelo vale da sombra e da morte, é uma pessoa boa, mas não temer mal algum, porque o Senhor está contigo, o seu cajado lhe consola, prepararás uma mesa perante os meus inimigos. Você vê que você está cercado de inimigo, vale da sombra e da morte, é dificuldade, é guerra de um lado, é dor do outro, é depressão na frente, é síndrome do pânico atrás, é desemprego lá, mas você vai fazer o quê? Você vai vencer nesse mundo que Deus te colocou. Deus não te colocou aqui para ser derrotado, Deus não te colocou nesse mundo para você ser uma pessoa irresponsável, Deus não colocou você nesse mundo para você ficar deitado. Então vai dar trabalho, mas se dá trabalho, é bom. Quando você coloca o seu filho numa escola particular, mesmo que seja do governo, você quer colocar o seu filho numa escola meia boca? Não, lá colocou o nome e já passou. Nem precisa frequentar as aulas, nem precisa levar seu filho na escola não. Colocou lá, eles vão dar 10 no final, vão dar um jeitinho. Tem matéria que tem um dia tem matéria, no outro dia não tem, no outro dia também não tem, no outro também não tem, que a gente está descansando do descanso que a gente teve do descanso anterior. Sabe aquela enrolação? Você que ama o seu filho, você vai colocar seu filho numa escola tanqueira dessa? De jeito nenhum. Você quer uma escola difícil. Uma escola que puxada, é ou não é? Porque quanto mais puxada for, embora vá causar dor ao seu filho, que ele vai ter que estudar 10 vezes mais do que alguém que está numa escola só de aparência, mas lá na frente, quando ele se formar, quando ele passar com facilidade no vestibular, quando ele se formar, quando ele levar o diploma para você que é mãe e pai, fala, muito obrigado por você ter me colocado na dificuldade, porque foi graças a essa dificuldade que eu tornei-me quem sou hoje. Pense dessa maneira. Então Deus age dessa maneira conosco, tudo bem? Então não tenha medo aqui, ó. Sem luta não tem vitória. É isso mesmo. Sem luta, Mauro Batista, sem luta não tem vitória. Sem Deus não se tenha nada. É isso mesmo. Sem luta não tem vitória. Você quer ser vitorioso? No quê? Eu quero ser vitorioso, Camolese, que eu estou com dificuldade financeira. Deus te abençoe. Então você quer ser vitorioso financeiramente? Prepare para a luta, porque vitória vem de batalha. Vitória vem de luta. Ninguém ganha medalha de uma competição que ele não participou. Então não tenha medo. Quando enfrentar dificuldade, falou, opa, é sinal de que eu posso vencer. Porque se eu perder, se eu não vencer, eu aprendi, eu saio com experiência. Eu não venci hoje, mas venço amanhã. Ninguém ganha tudo todo dia, é ou não é? Ninguém ganha tudo. A gente entra com os burros na água, algumas vezes até para aprender a dar água pro burro, vai ver o burro estava com sede e o burro comer mais depois. E lá na frente você vencer. Então é esse pensamento. O Walt Disney, todo mundo conhece a Disneylândia. Quem criou a Disneylândia? O Walt Disney, que criava o desenho. O primeiro desenho dele foi o Mickey Mouse. Ele tinha um sonho. O sonho era fazer a tal da Disneylândia, que tem até hoje, já morreu faz tempo, que tem a Disneylândia. Ele foi mais de 200 de vezes pedir empréstimo. Ele pediu mais de 200, centenas de empréstimos. E as pessoas falavam, não, isso não vai dar certo, porque não tinha essa cultura de parque americano. Não, isso não vai dar certo, não é com desenho. Quem que vai num parque que tem um rato, porque o Mickey Mouse é um ratinho, que tem um rato como símbolo, isso não vai dar certo, não vai. Até o dia, ele não desistiu, 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, quase 400 vezes, até o dia que alguém falou sim! E ele pegou aquele sim, lutou, fez, insistiu, persistiu, não desistiu, e nós temos a Disneylândia hoje. Quantos nãos você está preparada para receber? Isso é como vendas. Quando eu dou curso para vendedores, eu explico, a média mais ou menos é de 30 contatos. Dos 30 contatos, você vai sentar com 30 pessoas, você vai conversar com ela, você vai explicar o seu produto, você vai falar, você vai mostrar gráfico, você vai dizer, você vai fazer, dar o sangue. De 30, 2 vão se interessar. 28 nãos. Dos 30, embora você dê o sangue, 28 você não vai vender. Vão sobrar 2.
e dos dois, um acaba desistindo. Por algum motivo. Então, de 30 contatos que você tiver, e não é contatinho não, é contato bom, de ter investido 1 hora com cada um, de ter falado, você vai fazer uma venda. É com essa média que eu trabalho quando eu dou curso para vendedores, porque eu dou curso profissional também, né? Dou curso de oratória. Participe do nosso curso de oratória. No último domingo de novembro, vale a pena. Mais de 7.000 alunos presenciais. Um curso de 3 horas de duração, mais de 200 dicas de como fazer uma boa palestra. Não perca, aproveite, é o único do ano de 2023. Inscrição é só no dia e as informações tem no nosso site, no nosso Instagram e Facebook, dia 26 de novembro, aqui em São Bernardo do Campo, das 3 às 6 da tarde. Então, um vendedor bom, vendedor de sucesso, vendedor milionário, para 30 contatos. E volto a dizer, esses contatos não é uma ligaçãozinha gravadinha, não. É 30 contatos de 1 hora cada um. Você vai perder 28, não vão querer. Só vão querer 2, na hora final não fecha por algum motivo e você vai fazer uma venda. Agora, já imaginou alguém que quer ser vendedor? Tem o primeiro não, o segundo não, o terceiro não. Ai, meu Deus, tá muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. Desse jeito você não vai mesmo, bem, é 30 para 1. É 30 para 1. É assim que você tem que pensar. Porque o mundo vai lhe dar muito mais nãos que sim. Só uma pessoa muito imatura, muito fraca, muito ainda criança, que não tem a formação de toda a personalidade, de todo o caráter bem estabelecido, que vai querer só sims. Quando você fala não, a pessoa faz o quê? Ela entra numa crise. Por exemplo, eu tenho um filho autista, o Estevinho. O Estevinho tem dificuldade com algo que ele faz e deu errado, que ele tem aquela mania de perfeccionismo, ele entra em crise por causa disso, ou se ele passa na frente de um parquinho e você não entra. Hoje eu estava no shopping com a minha esposa e a gente, quando chegou no shopping e passou em frente uns brinquedos, ele queria entrar. E o Selinho estava ótimo. Quando ele não queria, quando a gente falou não dava para entrar, ele entrou numa crise, ele chorava, ele gritava aquela coisa que não é mãe, é crise. Por quê? Porque ele tem autismo. Então, uma das comorbidades do autismo, um dos frutos do autismo, é fazer com que a criança não consiga lidar com o não. Mas eu entendo que naquele caso ele faz terapia todo santo dia por horas, ele vai ao médico, ele tem uma condição especial autismo, mas eu não posso estabelecer que você que quer crescer espiritualmente, no primeiro não vai começar a gritar e fazer, isso não vai dar certo. E não vai dar certo dessa maneira. A vida nunca vai te dar nada de graça. Isso que eu gostaria que você entendesse. A vida nunca vai te dar nada de graça. Nada. Isso não existe. E isso é um bom sinal. Porque você vai ter que aprender a conquistar, a lutar. Por isso que muitos precisam. Mas poucos obtêm. Porque poucos querem pagar o preço. E não estou falando pagar por dinheiro. Estou falando aqui de luta. Poucos querem pagar o preço. Poucos querem insistir. Poucos são aqueles que aguentam apanhar muito. E mesmo apanhando muito, amanhã levantam, tomam banho, fazem uma oração, veste a roupa e sai para o mundo para vencer. A vida é desse jeito. Aqui é a Zuleika. Como posso falar com você sobre o curso? O curso, todas as explicações estão no nosso Instagram e Facebook. É 3 horas de duração. Inscrição somente no dia. No pagamento só pode ser feito no dia. Inclui estacionamento para os 100 primeiros carros. É das 3 às 6 da tarde, eu me comprometo a dar mais de 200 dicas, vale a pena o curso, você vai rir muito, você vai aprender muito rindo. Quando você vê, acabou o curso. Geralmente quando a gente acaba 3 horas de curso, você fala, dá a sensação que foi meia hora. Você vai amar o curso e o curso é nesse dia, tá bom? No último domingo de novembro, em São Bernardo do Campo. A partir das 2 horas da tarde, inscrição. Eu começo 3 da tarde em ponto, eu não atraso um minuto, porque cada minuto para mim é importante. Eu tenho muita coisa para passar. A Gisele Aragão, vale a pena o curso, eu já fiz, obrigado pelo testemunho, ela já fez o curso, 7.000 pessoas já fizeram, aqui temos um testemunho aqui, ó, da Gisele Aragão, saudade de você, querida, que assiste às nossas palestras, e já fez o curso e sabe, é muito dinâmico, muito gostoso, você vai aprender muito. Nós precisamos treinar também.
Não adianta buscar só sabedoria. Deus nos dá sabedoria. Sabedoria espiritual. Treino é material. Por isso que a gente está na terra. Se eu estou na terra e abandono o treinamento que a própria vida me oferece, por isso que a gente tem escola na terra. Na escola, na terra, eu não tenho sabedoria, eu tenho inteligência, eu tenho preparo. Sabedoria vem de Deus, inteligência, preparo vem de treinamento aqui na terra. Você está entendendo ou não? Quando eu tenho, por exemplo, a sabedoria vem de Deus, mas se eu quero aprender inglês, o treinamento, a escola não é no mundo espiritual. A escola é aqui na terra, o professor é aqui na terra, na internet, ele existe. Então o treinamento é na terra e a sabedoria que dá a vitória vem de Deus. A batalha é do homem, mas a vitória é de Deus. Nós selamos o cavalo, mas a vitória é de Deus. Quando você soma lado material e lado espiritual, ninguém te segura. O céu é o limite. Aqui a Solange Frigato, a Cíntia Malzone, a Solange falando que ama as nossas lives amanhã. Então, hoje é domingo. Live, estamos terminando aqui, vamos fazer a nossa oração. Amanhã, segunda-feira, vou fazer live. 7 da noite, tá bom? Terça-feira, vou fazer live, 7 da noite. Quarta-feira, vou fazer live, 7 da noite. Quinta-feira, eu vou ver se eu consigo fazer live, porque eu tenho 2 palestras presenciais no Lírio Branco, às 2 da tarde e às 8 da noite. Se eu conseguir, eu faço live, tá bom? Porque quando eu tenho palestra, eu tenho que fazer live e sair com o carro derrapando para chegar a tempo de fazer a palestra. Vamos nos preparar para a nossa oração, pedindo a Deus amparo, proteção. Separou seu copo com água? Deixa eu beber um pouquinho de água agora, porque eu falei tanto hoje. Olha aqui estão vendo aqui a mordida que eu levei do Estevinho? Estevinho tem época, autismo é assim. Ele não é, o autismo não é uma coisa, é a mesma coisa todo dia. Isso não existe no autismo. Quem fala que é a mesma coisa todo dia é porque nunca conviveu com o autismo, ou só na teoria. O autista, ele está sujeito a muitas variáveis. E o que para nós, uma pessoa que não tem autismo, passa de maneira irrelevante, para ele, para uma pessoa autista, muitas vezes tem um impacto infinitamente maior. Eu levei o Estevinho no laboratório, acabou nem dando certo o negócio dos exames lá, porque o plano não cobria, e a gente vai ver como é que vai fazer, e ele entrou em crise do nada, entrou em crise, criança do nada para mim. Só que alguma coisa deflagrou a crise. Crise no autismo sempre nunca é causa, é efeito. E ele deflagrou aquilo ali, ele estava com o rosto, eu segurei o rosto dele, chorando, gritando, e deu-lhe uma mordida aqui, e tá doendo, e doendo bastante. O que eu fiz? Tem que esperar acalmar. Não adianta, o que você vai fazer? Nada! Você tem que esperar acalmar, é o cérebro que vira uma chavinha. E aquela crise vai passando. Não sei se você sabe, tem crianças, não é o caso do Estevinho, que tem 20, 30, 40 crises por dia. Já imaginou? Tem crianças que têm crise e aquela crise dura 2, 3 horas para passar. Então cada caso é um caso. E ele está tendo um pouquinho mais de crise. Nós estamos tentando descobrir a causa, o que está desencadeando. Hoje ele esteve no shopping de novo, mas devagarzinho, com muito amor e muita terapia. Terapia é o segredo, é o caminho da roça, é o caminho das pedras. Com muita terapia. E amanhã o Estevinho, eu vou levar ele para fazer as terapias, e quando ele sair da terapia, ele vai fazer fisioterapia, porque ele tem fraqueza muscular e dificuldade ao andar. Então nós vamos levá-lo, vai começar a partir de amanhã, depois das terapias, nós vamos numa outra clínica, eu vou levá-lo para ele fazer as fisioterapias. Eu sempre posto um pouquinho da rotina dele para você entender o que é o autismo. Para você entender, compreender. Quando você compreende e entende as coisas, você lida com essas coisas de forma muito mais natural. Por isso é que eu faço isso, tá bom? Então, amanhã teremos live, segunda, terça, quarta, se Deus quiser, quinta, estaremos juntos aqui. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção para você, para essa semana. Essa semana está começando. Pensa em Deus.
Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Eu vos agradeço, Senhor, pela oportunidade dessa live, de eu ter chegado em casa a tempo de realizá-la, pela inspiração que tivemos, pela presença desses nossos irmãos e irmãs que aqui estão conosco no Instagram, no Facebook, pela oportunidade do dia de hoje, desse domingo, pelo ar que inspiramos, pelo alimento que nutrimos, pela água que bebemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dá, e também por tudo o que nos dará. Pela vida que temos, te agradecemos. Porque se não é totalmente a vida que gostaríamos de ter, é a vida que merecemos ter. Ajuda-nos, Senhor, a trabalharmos mais no bem, a perseverarmos, a lutarmos, a insistirmos, a aprendermos, a servirmos, para que construamos assim um merecimento maior. E tenhamos um dia a vida que tanto desejamos hoje. Mas, sobretudo, em meio ao mundo que faz guerras, te pedimos, ensina-nos a paz. No mundo onde há ódio, vingança, ensina-nos a amar. No mundo onde há injustiça, mentira, miséria, fofoca, tristeza, treva e dor, ensina-nos, Senhor, a sermos os representantes da verdade, do amor, da caridade, da compaixão, da misericórdia, do alimento que chega ao faminto, do remédio que chega ao doente, da esperança que chega àquele que se encontra desfalecente na luta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grandioso sois vós. Tende piedade de nós, da nossa pequenez. Ensina-nos a crescermos espiritualmente, ajudando todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Rogamos o teu amparo e a tua misericórdia a todos esses nossos irmãos, irmãs, que oram conosco nesse instante. Estejam essas pessoas onde estiverem, que a tua mão poderosa as possa alcançar, abençoar e proteger, para que tenham uma semana iluminada, abençoada e feliz. Permita que esse copo com água, que porventura elas colocaram ao lado do celular, ou do computador, ou do tablet, seja balsamizada, impregnada, envolvida, imantada, energizada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos com fé dessa água, desse elemento, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba comigo a sua água com fé. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, espero que você tenha gostado da nossa live. Mais uma vez, lembrando que chegamos no mês do nosso curso de oratória, dia 26 de novembro, domingo, último domingo de novembro, das 3 às 6 da tarde aqui em São Bernardo. Não perca, participe que vale a pena. Amanhã, segunda-feira, estaremos juntos 7 horas da noite, firmes e fortes na fé.
Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ampare, que Deus te ilumine e que você tenha uma semana imensamente abençoada e feliz. Até amanhã. Fique com Deus.